Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E aqui nós estudamos História, Filosofia, também numa perspectiva espiritual. E hoje nós vamos falar sobre vida extraterrestre, segundo a doutrina espírita, porque temos vários documentos, várias revelações espirituais que nos mostram que não estamos sozinhos nesse universo infinito. E lembramos também que nos últimos vídeos gravados sobre a Segunda Guerra Mundial, nós observamos que existiram manifestações de OVNIs nos céus do planeta Terra ao final da Segunda Guerra. E aqui nós vamos trazer essa reflexão a partir dos estudos que fizemos de Allan Kardec na codificação e também a partir do conhecimento que temos da obra de Chico Xavier, que nos fala dessas manifestações, cartas, programas, livros que trazem essas referências e que mostram que, segundo a doutrina espírita, nós não estamos sozinhos e muito em breve, no terceiro milênio, poderemos entrar em contato direto com os extraterrestres. Espero que vocês gostem desse assunto, que curtam o vídeo, compartilhe com seus amigos e também deixe seus comentários, porque eu preciso também crescer com vocês. Vamos então ao nosso estudo. É sempre bom lembrar as palavras do Mestre Jesus, que desde os primórdios já nos deixa essa referência, quando ele traz a frase célebre: existem muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. São palavras que estão lá no Evangelho e que o Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 3, faz uma abordagem sobre as palavras de Jesus, porque sabemos que o Evangelho de Allan Kardec é uma revelação espiritual e que as palavras do Cristo, em muitas vezes, ficaram assim, não percebidas por nós, estão a cada dia sendo desvendadas para a nossa compreensão, na medida em que nós nos desenvolvemos espiritualmente, nós vamos nos desenvolvendo também cientificamente, a ciência vai mostrando novos caminhos, e a nossa percepção, que antes, há 2 milênios, ainda era uma percepção infantil, imatura, hoje já se mostra mais madura para perceber essas grandes lições do Mestre Jesus, que não foi percebida nos primórdios, quando ele veio aqui na Terra, mas que hoje nós já estamos somos capazes de compreender. Então, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos ver a explicação. Você pode ir lá e dar uma olhada sobre isso também. A casa do meu Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estadias apropriadas ao seu adiantamento. Então, lá no Evangelho, ele já mostra que nós habitamos aqui os planetas e que são moradas para muitos espíritos que circulam em todo o universo infinito e que todos os planetas são habitados. E que essa habitação é adequada de acordo com a sintonia espiritual de cada ser. E que nós habitamos os planetas que são necessários e adequados à nossa evolução. Então, nesse sentido que nós caminhamos aqui, sabemos que existe um universo e que neste universo várias e várias almas habitam esses locais, mas que com diferentes formas de vida. Assim como temos várias formas de vida ainda não percebíveis pela ciência, como vida que está no fundo do mar, os seres abissais, que permeiam todo o planeta, nas florestas, no ar, que ainda muitos dos nossos telescópios, dos nossos aparelhos não captam, porque a matéria é sutil e essa matéria sutil ainda não é visível e perceptível aos olhos que nós temos, mas existem para além dessa matéria bruta que nós
habitamos no nosso corpo físico, existe também matéria sutil que a cada dia a ciência vai mostrando que é possível. E aqui também se trata da mesma situação, a ciência vai desbravando esse universo e a cada dia vai percebendo que existe para além da Terra vida e vida em abundância, como assim nos disse o Mestre Jesus. Então, na obra de Allan Kardec, nós vamos ver também a descrição da vida extraterrestre. Porque Allan Kardec ele recebe a orientação dos espíritos através da mediunidade de vários médiuns que acompanham na sua obra. Eu já fiz um vídeo sobre Allan Kardec para que a gente possa perceber que Allan Kardec não foi um filósofo comum, trancado em seu quarto, elaborando o texto a partir da sua concepção. Não, Allan Kardec recebeu mediunicamente as revelações dos espíritos. E esses espíritos trouxeram respostas às várias perguntas que ele fez no Livro dos Espíritos, especialmente. Então, nós vamos ver essas revelações nos livros de Allan Kardec, no seu Pentateuco, nos seus 5 livros, que vem trazer várias revelações para a nossa percepção atual, para o nosso autoconhecimento. E nessa perspectiva que nós vamos estudar, porque muitas das coisas que Allan Kardec escreveu naquele período estão sendo reveladas pela ciência, na medida em que a ciência percebe que o que ele disse realmente é verdade e se manifesta na matéria. Então vamos olhar um pouco o que tem lá no Livro dos Espíritos sobre vida extraterrestre. Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os globos que circulam o espaço são habitados? E os espíritos respondem: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. No entanto, há homens que se acham bem fortes e imaginam que esse pequeno globo é o único que tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Eles acham que Deus criou o universo só para eles. Então, nessa resposta aqui, nós observamos vários dados, inclusive que nos fala que o homem da Terra não é o primeiro em inteligência, bondade e perfeição, o que nos remonta a outro conceito do Espiritismo, que é a evolução dos mundos habitados. Então, esses mundos existem vários níveis evolutivos de seres, diferente de nós em inteligência, em bondade e em perfeição. E sabemos que a cada movimento de evolução, nós vamos galgando os degraus para a perfeição, como diz o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Nós estamos a caminho da luz, galgando degraus para a nossa evolução. E nós ainda, num planeta de expiação e provas, não somos os mais inteligentes em bondade e nem em perfeição. E aí ele faz uma crítica aqui à vaidade, ao orgulho das pessoas da Terra que se acham os donos do universo, se acham que Deus criou o universo só para nós. Então a gente tem que perceber isso com uma lógica. Qualquer um que pense um pouco fora da caixinha vai perceber que um planeta tão pequeno como o nosso na Terra, em relação ao universo, aí nessa imagem que a gente vê a nossa Via Láctea, e ali naquele pontinho de luz que representa a Terra dentro da Via Láctea. Então somos mínimos, pequenos, dentro de um universo infinito, que hoje nós não poderemos nem dizer que é um universo, porque já se sabe que existem camadas e que hoje nós vivemos no multiverso, que existe inclusive um buraco negro que abre portas para um universo paralelo. Então nós vamos aqui cada vez mais observando as nuances, a perfeição infinita da criação divina, e também a cada dia percebemos mais que jamais poderemos ser os únicos do universo infinito. Eu trago aqui um destaque para a obra de Chico Xavier, esse fenômeno mediúnico internacional, mundial, que tem uma obra maravilhosa de mais de 400 livros
escritos, psicografados por vários autores, e que ele é o primeiro religioso a defender publicamente a existência de vida extraterrestre, como nós vamos ver em vários momentos da sua obra. Quem leu Chico Xavier como eu li desde a minha juventude, sabe que é repleta das referências da existência extraterrestre, a obra de Chico Xavier. E nós vamos citar algumas delas aqui, para que você também possa ler, estudar, porque o autoconhecimento é muito importante, mas há necessidade de estudar, de ler, pensar por si próprio, sem se deixar levar pela imposição daqueles que não querem compreender para além do que se vê a olho nu. É preciso então estudar e crescer para que você possa sozinho perceber o que é certo e o que é errado usando a sua razão e o seu bom senso. Então, estudar, ler é situação sine qua non para a compreensão do universo infinito e da nossa vida nesse planeta. Um dos livros de grande importância do estudo da doutrina espírita é o livro Renúncia, de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Neste livro, Emmanuel descreve a vida de Alcione, uma personagem que viveu no sistema Sirius, que existem numa constelação chamada constelação do cachorro. E ali ele vai descrevendo as características daquele ambiente, daquele planeta, que segundo Emmanuel é um planeta adequado àqueles seres mais evoluídos do que nós aqui na Terra. E que a personagem Alcione solicita aos seus superiores a possibilidade de reencarnar no planeta Terra, a fim de acompanhar a evolução e auxiliar a evolução de um ser muito querido do seu coração. E aí termina percebendo que é possível vir para o planeta Terra, apesar do seu superior colocar perigoso, que é muito perigoso ela vir ao planeta ainda de expiação e provas, um planeta mais atrasado do que o dela, porque ela pode cair em tentação e se tornar uma pessoa depois com muita dificuldade de retornar ao seu planeta. Mas o amor dela é muito grande e ela vem aqui neste livro, demonstrado por Emmanuel, habitar a Terra no momento em que existem grandes dificuldades de vida. E esse livro é muito importante e traz as revelações cristãs de uma forma belíssima, porque a compreensão também do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho, é um relato das leis infinitas de Deus. Então, tudo que é aqui lei no planeta Terra é também lei em outros orbes. E aqui ele traz a renúncia por amor de Alcione, que vem ao planeta auxiliar esse ser que ela ama. É muito bonito esse relato que vem trazer essas reflexões cristãs muito intensas, e eu recomendo a leitura para todos vocês. Observe que esse livro A Caminho da Luz foi escrito em 1939 e traz o relato também dos seres que vieram de Capela, do sistema Capela, que eu já falei para vocês em outros vídeos, habitar a Terra por ocasião do seu degredo, porque o seu planeta, o seu orbe, estava atravessando a transição planetária, assim como nós estamos hoje. E na página 28, Emmanuel já relata também a existência de seres extraterrestres neste sistema Capela. Aspas para Emmanuel. Há milênios, um dos orbes de Capela, que guardam muitas afinidades com o globo terrestre, espíritos rebeldes de lá existiam. Então ele fala aqui, neste orbe, os espíritos rebeldes habitavam Capela e vieram aqui para a Terra resgatar as suas faltas.
porque Capela estava atravessando a transição, estava evoluindo, e aqueles que não estavam em sintonia com a evolução do planeta tiveram que migrar para um planeta ainda em expiação e provas, aliás, primitivo, no início da expiação e provas do planeta Terra, quando vieram os capelinos. Nós já estudamos isso, mas vale a pena lembrar que trata-se também de um relato de vida extraterrestre. Existe um trecho muito interessante no livro psicografado pela mãe de Chico Xavier, a senhora Maria João de Deus, que depois foi transformado em livros, são cartas psicografadas. E neste livro, o relato da senhora Maria de visita a diferentes mundos. E ela vai afirmando que existe vida em outro planeta e que a matéria é sutil e que a gente nem pode imaginar a sutileza da matéria que existe em outros orbes. E aqui eu abro aspas para a Dona Maria. Na vida do espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável. Então ela vai mostrando para Chico e para todos nós que a vida em outros orbes é de uma matéria diferente da nossa, mais sutil, mais etérea, na medida em que os planetas são mais evoluídos, essa matéria vai se tornando mais sutil. E é por isso, muitas vezes, que nós aqui na Terra, ainda obsoletos na nossa ciência primitiva, não podemos detectar nesses orbes como é a vida, já que a nossa matéria bruta e a nossa ciência ainda pequena não tem a tecnologia necessária a essa percepção. Essa citação é feita num livro Data Limite de Chico Xavier, na página 93, pelo senhor Juliano Posati e a senhora Rebeca Casagrande, que vai trazendo aqui neste livro aqui, ó, vai trazendo todo um estudo da fala de Chico Xavier, dos seus relatos, dos seus trabalhos escritos, inclusive em programas de televisão, e vai mostrando para a gente que o que o Chico Xavier traz na sua fala desde os anos 30, na sua obra psicografada, e também nos anos 70, em programas de televisão, sobre a existência de vida extraterrestre, é uma realidade. E ali ele vai comparando, eles dois vão comparando com documentários, com documentos apresentados por grandes políticos e estudiosos da ciência extraterrestre, líderes militares que afirmam existirem naves que estão visitando o planeta Terra. E aqui também, nesse livro, ele traz grande revelação das palestras de Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, como ele é amorosamente conhecido. E nós vamos aqui recomendar a leitura desse livro, porque é um livro muito bonito, com a diagramação muito linda, muito cheio de detalhes, e que vocês precisam também ler e acompanhar aqui. Os vídeos, também como o livro, estão no YouTube. Eu recomendo que vocês sigam e leiam um livro muito interessante, esses relatos. Eu não poderia falar de Chico Xavier sem falar do fenômeno que existiu nos anos 70, um programa de Chico Xavier chamado Pinga Fogo, em que ele tem uma audiência maior que já existiu na TV brasileira e que por muito tempo ele vai trazendo relatos falando da doutrina espírita e também traz este assunto sobre vida extraterrestre. Neste programa, Chico Xavier afirma que existem seres extraterrestres, afirma uma preocupação dos vizinhos extraterrestres com o avanço da tecnologia nuclear. Vejam aí esse detalhe que aponta exatamente para a questão do aparecimento de vários OVNIs durante o período das bombas de Hiroshima e Nagasaki, durante o período em que a tecnologia nuclear começa a se estabelecer no planeta. Nestes programas e nesse livro também traz esse relato em que a visita dos seres extraterrestres
está muito ligada a essa preocupação que eles têm de que a Terra possa ser totalmente destruída e que essa destruição da Terra possa também impactar nos orbes vizinhos. Então, Chico também afirma que estamos no início de uma nova era, falando da transição planetária claramente, e afirma também que seremos visitados abertamente pelos irmãos de outros planetas. Tem na minha playlist aqui, que eu coloquei no canal de documentários, 2 programas inteiros do Pinga Fogo para que você possa consultar. Basta que você vá no canal, acesse a playlist e veja lá, Pinga Fogo volume 1 e volume 2. Vale a pena assistir. É muito vasta a explicação de Chico sobre determinados assuntos, vários assuntos sobre a vida, sobre a política, sobre o cotidiano das pessoas, sobre sexualidade, sobre vida extraterrestre, sobre transição planetária. Então, Pinga Fogo é um material rico e eu agradeço a todos que conseguiram resgatar em áudio, em vídeo, colocaram no YouTube para que a gente possa estudar com Chico, que foi um fenômeno maravilhoso que nos traz grandes revelações espirituais. É importante a gente trazer uma fala do Chico que é o cerne da questão da evolução planetária. Neste livro, a data limite de Chico Xavier, que eu falei para vocês, e também no programa Pinga Fogo, o Chico deixa claro uma questão que a gente precisa perceber e que ele traz a seguinte percepção, aspas para Chico. Se os países do globo puderem suportar a pressão dos próprios problemas sem entrar em choques destrutivos, como guerras de extermínio, por exemplo, teremos uma era maravilhosa para a humanidade terráquea. E foi determinado por Jesus que a partir do momento em que o homem pisou na Lua, quer dizer, no dia 20 de julho de 1969, será dado um prazo de 50 anos, ou seja, julho de 2019, para entrarmos na regeneração planetária, no mundo regenerado. Então, nós já atravessamos esse período, foi em 2019 que os grandes líderes do mundo, que têm ainda as suas ogivas nucleares, inclusive capazes de destruir a Terra 80 vezes, não usaram dessa arma de autodestruição e nós atravessamos esse período para o mundo regenerado. Vamos pedir a Deus e a Jesus que nos acompanhe neste novo momento e que a cada dia nós possamos ser mais fraternos, mais compreensivos e que as guerras, tal qual nós observamos na Segunda e Primeira Guerra Mundial, jamais sejam repetidas. E vamos aqui caminhar nessa direção. Apesar de sabermos que já atravessamos a data limite de Chico Xavier, o ano de 2019, também sabemos que não é de uma hora para outra que a Terra vai se tornar este mundo de paz e prosperidade plena para todos os seres. Nós teremos ainda grandes desafios pessoais, que temos que trabalhar dia e noite, orando e vigiando, para que tenhamos, então, esse presente de Jesus para viver nessa nova terra, harmonizada e em paz. Aguardemos confiantes, pedindo paz para todo o orbe terra. E muito obrigado por estar até aqui comigo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa seus comentários e se inscreve no canal. Até mais!